O setor de saúde só tende a crescer ao longo do tempo, em escala mundial. E essa empresa, obviamente, também está surfando essa onda, cara. Parece que não tem fim, só cresce, entrega bons resultados, amplia sua gama aí de produtos. Hoje é dia da gente saber tudo sobre a Hypera Pharma, uma das maiores empresas, uma das maiores líderes mundiais nesse setor farmacêutico. Bora lá, logo após a vinheta. A população está envelhecendo, a gente com toda essa pandemia, com todo o Covid, tá dando mais atenção agora para a saúde, graças a Deus. Então hoje é dia da gente saber tudo sobre essa gigante de modo histórico, pontual, falando mesmo da análise fundamentalista, que é o principal para o investidor, não vê nada somente pontual, beleza? E no final tem uma simulaçãozinha de 2 anos investidos nela e 5 anos investidos nela, tá? Então, antes da gente começar mesmo, me deixa aqui embaixo se você tem essa empresa na carteira ou se você não tem. Novamente, ó, redondinha e um setor espetacular, um setor que eu sou apaixonada e vejo muito futuro, muito potencial aí pela frente. Beleza? Então vamos começar falando sobre essa empresa, tá? Ela só tem um tickerzinho porque ela é negociada no novo mercado, tá? Então ela é negociada com a HIP3, tá? HYPE3. Então bora lá. Falando um pouquinho, tá? Essa partezinha aí pra gente entender o que é ela mesmo, tá? Foi fundada em 2001 com o nome de hipermarcas. É importante? Não. Vamos focar agora, né? Entender o que ela atua, se é legal, se não é, tá? Se ela está estruturada digitalmente ou não. E você não precisa ser um analista, tá? Muito grande assim para você perceber. Você vai ver que é coisa do seu dia a dia, que às vezes você nem sabia, beleza? Era empresa então de ramo farmacêutico do setor de varejo. As áreas de negócio é produtos de prescrição médica, medicamentos isentos de prescrição. Cara, medicamentos isentos de prescrição, tô falando assim, Novalgina, tô falando de paracetamol, tô falando até assim, né, setor alimentício também, assim, Episol, mulherada aí, protetor solar, protetor de pele, cara, é dela também. Tô falando assim, Neogov, cara, é dela também, né, Engov, cara, né, Zerocal, adoçante, tudo é dela. Então, às vezes, a gente nem sabe, é igual a Via Varejo, né, que agora trocou só pra Via. Pessoa, meu Deus, o que é isso? Cara, era ponto frio e muita gente não sabia. Então, vamos falar simplista, tá? É coisa do nosso dia a dia, cara, a gente usa, tá ajudando essa empresa a crescer e nem sabe, tá? Então, como já falei, ó, aí, ó, além das áreas de outros similares e áreas de genérico, tem que entender o seguinte, somos um país subdesenvolvido, tá? Se você tem melhores condições e etc., tende aí, as pessoas ainda não confiam muito em genérico, pessoas com maior poder aquisitivo, assim, que podem escolher, fazer a opção entre o que não vai fazer falta, entre um genérico e um produto original, acabam optando pelo produto original. Mas falando da área médica mesmo, é para ser, tá? É para ser similar entre o genérico e aí o produto original, com as mesmas características, com as mesmas propriedades, só que um acaba que não tem patente, outro tem patente, tá? Mas a potência e eficiência é majoritariamente para ser a mesma, apesar de dar uma leve variaçãozinha aí no controle de qualidade, beleza? Mas falando de especificidade médica, era para ser a mesma coisa, tá? De eficiência entre esses dois tipos de medicamento, apesar do genérico ser com valor inferior, tá? Porque tem subsídios da parte governamental, etc, ok? Então, por isso que o preço acaba
diminuindo. Mas, né, ou não é para falar da área médica que nós estamos aqui não, beleza? Mas é legal para você entender isso daí, até para a questão da vida mesmo. Então, vamos lá. No mercado brasileiro de medicamentos, ó, isentos de prescrição, ela é líder, tá? No mercado brasileiro. Cara, muitos remédios, medicamentos a gente compra até pra ter em casa mesmo, né? Tem uma mini farmácia em casa, é sem prescrição, ela é líder disso, cara. Meu Deus, é muito grande. Então ela também produz e comercializa, né, outros medicamentos, como dos próprios genéricos similares e da marca Neoquímica. Olha depois, pega depois por curiosidade aquela sua caixinha de remédio, olha lá, vai ter algum negocinho lá de Neoquímica. Então, ela está em 80% do país. E como eu estava falando antes, pessoas com maior poder aquisitivo podem escolher entre o genérico e o original, que acaba sendo 3 vezes, 4 vezes mais caro. Só que quem não pode escolher, que somos um país subdesenvolvidos, em desenvolvimento e afins, e é muita gente, até mesmo o SUS, cara, vai no genérico, e ela é líder disso. Então tá tendo muito consumo. Pensa comigo, as pessoas estão usando cada vez mais. Pensa comigo nessa pandemia, quanta gente até com precaução, sei lá, tem um remedinho, tá usando mais para dor de cabeça. Tem um monte lá, cara. A gente está movimentando muito essa empresa e nem sabe. Ela entrega muitos resultados ao longo do tempo. Meu Deus, é uma maravilha. Lembrando que nada aqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas, tá? É porque esse setor eu fico realmente empolgada, porque eu amo saúde. Enfim, tá? Então ela, né, é fortaleza aí do mercado de farmacêutico e operação, então, de baixo custo. Então ela atende muito essa população que tô batendo aqui, insistindo, ficando até chato, que é a maioria das pessoas, beleza? Essa questão de e-commerce é muito importante, tá? Ter um marketplace, enfim, é muito importante para poder atrair, para poder dar visibilidade. Então, uma maravilha para essa empresa, tá? Agora vamos falar diretamente, então, das suas ações. Ela tem 19 anos de fundação e está 13 anos listada na bolsa. Então, como eu já tinha dado um spoilerzinho, só pelo tickerzinho com final 3 unicamente a gente já consegue ver isso. Ela pertence, então, ao novo mercado. Ela tem 58,6% aí de free float, uma maravilha, facilidade de comprar e vender ações, até mesmo se você, né, colocar maior dinheiro aí nela, beleza? Em um ano, perceba como ela vai variando muito. É um setor, entre aspas, bem porcamente, tá? Cíclico, entre aspas, assim, só pra gente poder entender como vai variando. Agora, olha a importância de se pensar a longo prazo e de entender os fundamentos. Por isso que eu sou chato, bato tanto nessa tecla, de entender os fundamentos da empresa. Em 10 anos, olha só, uma escadinha, cara. Coloca uma reta aqui, ó. Olha só, varia assim, mas se você tiver paciência, sobe, desce, sobe, mas sobe, tá? Sobe. Só vantagem no longo prazo para essa empresa. Agora vamos lá, falar então pontualmente. Uma ação dela está valendo R$ 35,81, com uma valorização no ano, tá? Em 12 meses, de quase 30%. Bom, os indicadores de valuation, temos que 3,32% é uma empresa que paga dividendos, só que você não vai investir em empresas assim, tá? Até porque ela cresce, a gente viu que ela cresce, você não vai investir em empresas assim, focando unicamente em dividendos. É burrada, tá? É burrada. É um equilíbrio entre ganho com a valorização da empresa e um pingadinho de dividendos. Você tem que entender o seguinte: dividendos nada mais é do que a distribuição, parte, né, de distribuição do lucro para os seus acionistas. Só por presta atenção, só por uma métrica, se você ver além do óbvio, que muitos investidores não veem isso, por isso que eu forço, tá? Eu forço aqui. Eu quero fazer que você entenda além do óbvio, não quero sair do mesmismo dos outros canais. Eu quero realmente ajudar, cara. Quero realmente ajudar como uma irmã, amiga, mãe, etc. Tá? Para você conseguir fazer uma análise completa depois sozinho
e não levar golpe de ninguém, tá? Então, tudo isso só pelos dividendos você consegue perceber tudo o que é essa empresa, o que a empresa entrega. Em relação ao PL, que seria o preço sobre o lucro, que é uma métrica super pontual, até pelo preço e pelo lucro, que é referente ao balanço do último relatório, tá? O lucro referente ao último balanço. Então, varia muito, tá? Então, 16,65. Na prática, PL quer dizer o quanto os acionistas estão dispostos a pagar por ela, beleza? O P sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial, também novamente, é uma métrica bem pontual, mas está bem legal, vamos por assim, de entrar, 2,43%. Isso quer dizer se ela está sendo negociada muito acima ou até mesmo com desconto referente ao seu valor patrimonial, tá bom? Mas você tem que ficar muito grudado nessa métrica, depende, você não pode olhar só uma métricazinha e ficar cego para tudo. Porque, por exemplo, empresas tech, vamos supor a Via Varejo, a Via Varejo não, tá? A Magalu, a VEG tem um P sobre VP muito esticado, tá? Tô falando coisas de 90, de 100, de vez em quando, né? Quando você for pegar, porque novamente é super pontual. Então, presta atenção na discrepância. Quer dizer que essas outras empresas sejam bem ruins de investir? Depende da sua tese de investimento unicamente. Para o Warren Buffett, nunca caberia empresas assim na carteira, porque ele procura empresas aí de valor, com P sobre VP baixo, tá? Até uns 3 mais ou menos. Agora, para mim, vale empresa assim? Depende, se a empresa for redondinha de modo geral, eu não ligo muito para uma métrica tão pontual assim, tá? Eu gosto de ver o todo, ver o que muita gente não vê. Não sou fissurada em números apenas, ainda mais sendo pontuais. Show? Mas é só eu, Mayara, dando a minha opinião, tentando ajudar com a minha visão. Em relação aos indicadores de eficiência, temos uma margem bruta excepcional de quase 64% e uma margem líquida aí de 30,65%. Levando, né, caindo direitinho no que eu bati bastante na tecla referente ao lucro, referente ao crescimento. Por quê? Pensa comigo. Os indicadores de eficiência quer dizer que ela não é tão ruim de eficiência, pelo contrário, a eficiência dela está boa demais, ela perde pouco, tá? Vamos por assim, na margem bruta para margem líquida. Ok, é mais que 30%? Sim, mas porque ela pega e tá investindo nela, que é legal, tá? É legal pegar e que é sinal que ela está crescendo, que essa empresa é o objetivo dela mesmo, tá? Porém, sobra bastante margem líquida, porque é através da margem líquida que vai ter o lucro. Lucro esse efetivo que vai poder ser distribuído para os seus acionistas como forma de bonificação. Tá vendo? Tudo vai fazendo sentido. Ver o vídeo com calma vale a pena. Que coisa, volta de novo, vê novamente, vai pausando, vai anotando as informações. Show? E tem muita gente que vê na TV também, né? Para depois, vê novamente. Indica pros amigos, ajuda eu, dá um likezinho também pro algoritmo do YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante para você, beleza? Falando agora dos indicadores de rentabilidade, temos um ROI de quase 15%. ROI que quer dizer retorno sobre o seu capital investido. Eu não gosto muito de olhar essa métricazinha ROI, eu acho mais importante olhar a métricazinha ROIC, que é o retorno, né, sobre o seu capital, mas já tirando tudo que tem para pagar. Vamos supor que é como se fosse o líquido entre aspas, que vai sobrar, tá? Então 8,45% também tá bem bacana. E ROA, que é o retorno sobre seus ativos, mais que 7,5%, bem legal também. Temos aqui um negocinho bem maneiríssimo, tá? Que seria o payout. Payout, o quanto do lucro que ela está pegando de modo geral para distribuir então para os seus acionistas. Temos o aumento atualmente do payout dela de 60 um pouquinho acima de 63%. Isso quer dizer que ela aumentou, né, da média dela, costuma ser 56% mais ou menos. Só que ela aumentou isso um pouquinho, mas ainda
né, no longo prazo, tem uma margem ainda para poder aumentar mais, tá? De modo geral, tá bem controlado, a gestão da empresa em si é bacana, tá? Então vamos lá. Falando então de relação a crescimento, nós temos um crescimento muito grande, tá? Cara, 6,70% de crescimento da receita em 5 anos é muito, muito, muito bacana. E crescimento do lucro nos últimos 5 anos, cara, quase aí 20%, tá? Mais de 18% também é excelente, excelente. E aqui então nós temos, como tem um pouquinho variado, né? Perceba que o aumento aqui dos custos dela não foi proporcional ao aumento da receita líquida. Mas traduzo. Quero dizer que ela está tendo uma vantagem na receita líquida. Por isso que isso dá essa margenzinha da carga de crescimento dos lucros e carga de crescimento das receitas. Beleza? Então, tô querendo dizer, falando esdrúxulamente, que está sendo bem positivo. Show? E esse gasto aqui também de custos, eu considero até uma coisa boa, quer dizer que ela está investindo nela mesma, até nessa questão de digitalização. Excelente. Questão de fazer novos medicamentos também, pesquisas, né? P&D, excelente, tá? Excelente. Em relação à dívida líquida e o PL, tá super controlado. Em relação aos seus passivos e os seus ativos, eu me preocupo mais com empresas que não têm passivo do que empresas que eu me preocupo, né, que não têm passivos do que empresas que têm passivos, porque passivos quer dizer obrigações quanto que tem para pagar. Eu gosto de empresas com passivo controlado, mas que tenha sim passivos e que não seja tão baixo, porque quer dizer que ela está investindo nela. Então tá melhorando, né, querendo ou não, suas pesquisas, eficiência, eficácia, digitalização, questão de publicidade, propaganda, etc. Eu gosto, falando não só dela, mas de modo geral. Me preocupa empresas que não têm um passivo, tá? Muita gente ignora essa parte do passivo, mas eu vejo como isso, tá? Uma cabeça de empreendedor, ele funciona dessa maneira. Show? Dividendo em relação aos dividendos, como eu falei, costuma variar, tá? Varia até por não ser um setor focado em dividendo, batendo novamente nessa tecla, mas paga, tá? Tem pagado. Em relação aos proventos, que eu estou me referindo a dividendos e juros sobre capital próprio, e aqui nós temos então juros sobre capital próprio, bastante, tá? Todo picadinho, e ela então costuma pagar mais de uma vez aí por ano, ou dividendos ou juros sobre capital próprio, mas tem os pingadinhos. Novamente, não é uma empresa que você tem que investir para focar em ter muitos dividendos na sua conta. Pontinhos históricos, o que eu quero focar é isso daqui, ó. A dívida líquida sobre o seu EBITDA. Perceba que está baixíssimo, quer dizer que ela não está alavancada, tá super controlada essa questão da dívida líquida sobre o seu EBITDA. Algo maravilhoso, que ao meu ver é mais importante do que olhar unicamente a partezinha aqui da dívida que tem aumentado, tá? Se a dívida aumentou, você já fica preocupado? Não, porque o que vai importar mesmo é olhar a dívida líquida sobre o seu EBITDA super controlado. Agora, em relação à simulaçãozinha de dividendos, com 2 anos mencionando a rentabilidade de modo geral, nós teríamos um crescimento de 34%, já colocando os dividendos, que novamente é pequeno, sem contar os juros então sobre capital próprio, e em 5 anos com os dividendos nós temos um total de 70,77%, tá? É uma empresa que você coloca para ficar assim com a cabeça leve, com a cabeça tranquila, para você dormir e entender que entrega bons resultados ao longo do tempo, sem grandes pressões. Show? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que gostam também de investimentos. Tem bastante conteúdo que não tem em outros canais aqui. Eu tentei entregar de coração o que eu sabia para poder
te ajudar de modo mais honesto possível. Beijão, fica com Deus, Papai do Céu ilumine muito os seus dias, a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.